Dando continuidade, então, à resolução da prova dos fuzileiros do ano de 2021, pessoal. Questão de número 31. Em um triângulo qualquer, qual é o valor da soma dos ângulos internos? Cara, isso aqui que foi colocado aí na questão de número 31 é chamado como lei angular de Thales. Então, é a própria definição da lei angular de Thales. E se você não sabe o que diz a lei angular de Thales, a lei angular de Thales diz exatamente o que está no enunciado dessa questão. Em qualquer triângulo, galera, a soma dos ângulos internos é sempre 180 graus. É isso mesmo. Então, quando você tem um triângulo aqui, ó, os ângulos internos, que nessa figura aqui estão representados pelas letras A, B e C, a soma é sempre 180 graus. Então, o gabarito da questão é a letra E. Uma questão de conceito, uma questão de definição. Questão de número 32. Uma impressora a laser tem velocidade de impressão de 38 páginas por minuto. Sabendo-se que essa impressora foi usada para a impressão de provas durante 57 minutos, sem interrupção, qual foi o total de provas impressas? Bom, tem um pequeno erro nessa questão, nesse enunciado, tá bom? Esse erro, ele não impossibilita que você resolva a questão. O que está assim um pouco incoerente é que inicialmente ele falou que a impressora ela tem a seguinte velocidade, de 38 páginas por minuto. E depois o problema vai falar o seguinte, que ela foi utilizada para impressão de provas. Para impressão de provas durante 57 minutos, sem interrupção. Qual foi o total de provas impressas? E ele deveria ter colocado páginas e não provas, não é? Porque essas provas aqui que estão sendo mencionadas no texto, a gente não sabe quantas são as páginas de cada prova. Bom, mas é possível resolver a questão, claro, nós vamos encontrar uma resposta, mas a questão ela é sujeita à anulação. Quem errou essa questão aí e tentou entrar com recurso, talvez o recurso tenha sido até aceito, eu não sei. Bom, o problema que nós temos é um problema de regra de 3. Nós temos o total de páginas que a impressora consegue imprimir e nós temos o tempo, esse tempo em minutos. E o problema falou que são 38 páginas a cada 1 minuto. E nós queremos saber quantas páginas podem ser impressas em 57 minutos. Foi o que o problema falou para a gente aí. Bom, páginas e tempo são grandezas diretamente proporcionais. Quanto mais páginas, mais tempo vai levar para a impressora imprimir essas páginas. Então, como as grandezas são diretamente proporcionais, setinhas no mesmo sentido, vamos montar aqui a nossa proporção aqui embaixo. Ó, 38 sobre x igual a 1 sobre 57. E aí basta que você efetue a multiplicação cruzada aqui, ó, 1 vezes x e 38 vezes 57. Nós vamos encontrar x igual a 2.166. É o resultado da multiplicação de 38 por 57, pessoal. Bom, e com isso nós encontramos uma resposta, mas repito, tá? Essa resposta aqui, 2.166, é páginas, são quantidades de páginas que podem ser impressas pela impressora em 57 minutos, e não a quantidade de provas, como estava no texto, né? Nós não sabemos quantas páginas tem cada prova, tá bom? Eu não sei se a questão foi anulada pela Banca dos Fuzileiros Navais, porque no momento que eu estou gravando esse vídeo, o gabarito oficial ainda não saiu. E eu nem consigo visualizar o gabarito oficial também, porque na página dos fuzileiros eles colocam um tipo de arquivo lá que o arquivo não abre em PDF, ele abre em Excel. Aí eu não consigo, tá? Mas no gabarito pré-eliminar que eu recebi, estava dando letra A mesmo. Vamos para a questão de número 33. Uma mulher recebeu o troco
de uma compra em moedas, 7 moedas de 10 centavos e 3 moedas de R$1, considerando que cada moeda de 10 centavos pesa 4,80 gramas e que o peso total das moedas que ela recebeu no troco era de 54,60 gramas, qual o peso da moeda de R$1? Na questão ele usa a palavra peso como sinônimo de massa, tá bom, pessoal? Mas dentro de conceitos físicos, massa e peso são grandezas diferentes. Bom, vamos lá. 7 moedas de 10 centavos. Cada moeda de 10 centavos tem o peso, ou seja, tem a massa de 4,80 gramas. Então, como nós temos 7 moedas, então a massa total dessas 7 moedas é 7 vezes 4,80. Tudo bem, pessoal? Então aqui, ó, 7 vezes 4,80 é a massa de todas as moedas de 10 centavos. Beleza? Nós não sabemos o peso da moeda de R$1, mas nós sabemos que ela recebeu 3 moedas de R$1. Então eu vou colocar aqui, ó, mais 3 vezes. Aí eu vou colocar uma incógnita aqui para representar o peso de uma moeda de R$1, tá? Vou colocar o valor P, por exemplo, tá bom? Então, isso aqui nos dá a massa total. Beleza? Repetindo para você, aqui, ó, 7 vezes as moedas de 10 centavos. Cada moeda de 10 centavos tem o peso de 4,80, mais 3 vezes o peso P. Esse P aqui que é o peso de cada moeda de R$1 que eu quero. E no total, ela recebeu 54,60 gramas. Então, vou colocar aqui, ó, 54,60 gramas. Beleza? Nós temos uma equação do primeiro grau para resolver. Beleza, pessoal? Bom, efetuando esse 7 vezes 4,80 aqui, isso dá 33,60. Então, nós temos 33,60 mais 3P igual a 54,60. Esses 33,60 que você está vendo aqui de um lado positivo, ele vai para o outro lado da nossa igualdade negativa. Então, vamos ficar com 3P igual a 54,60 menos 33,60. Efetuando essa diferença, essa subtração que você está vendo aqui, ó, 54,60 menos 33,60, isso dá 21. E olha que interessante, 21, né? E agora a gente vai dividir esse 21 para 3. 3 está de um lado aqui, ó, multiplicando, esse 3 vai para o outro lado, dividindo. E com isso nós encontramos o peso de uma moeda de R$1. 21 dividido por 3 dá 7, ou seja, 7 gramas. É o resultado dessa questão aí de número 33, que é a questão da prova dos fuzileiros do ano de 2021, pessoal. Questão de número 34, questão clássica de trigonometria. Uma escada está apoiada em um muro perpendicular ao solo, conforme a imagem abaixo, e forma um ângulo de 60 graus com o solo. Isso aqui é importante, ó. O ângulo formado com o solo, com o chão, tá bom? É de 60 graus. Sabendo que o seu comprimento é de 3,8 metros, ou seja, isso aqui é o comprimento da escada, tá bom? A que distância o pé da escada está afastado da base do muro? Então, nós temos a nossa figura aí. O que o problema quer descobrir é exatamente essa distância aqui, ó, do pé da escada até a base do muro. Estou destacando aqui no texto em vermelho. Isso aqui é o nosso X da questão. O ângulo de 60 graus está aqui. Ele falou que o ângulo de 60 graus é o ângulo formado entre a escada e o solo, e o chão, né? E o comprimento da escada nós temos 3,8 metros. Bom, pessoal, questão clássica de trigonometria. É possível você resolver essa questão aí utilizando a razão trigonométrica cosseno, tá bom? Já que os elementos envolvidos são a hipotenusa do nosso triângulo retângulo e o cateto adjacente do nosso triângulo retângulo, que é o x, tá bom? Mas também é possível resolver essa questão
utilizando um triângulo que muito conhecido aí dos concurseiros, né, que é chamado de triângulo egípcio. O triângulo egípcio é o triângulo que tem os ângulos internos de 30, 60 e 90 graus, exatamente como aparece aqui na figura da nossa questão aí dos fuzileiros, tá bom? Aqui no triângulo retângulo, se nós temos um ângulo de 60 graus e o outro ângulo de 90, é claro que o terceiro ângulo aqui em cima vai ser um ângulo de 30 graus. E existem relações entre os lados desse triângulo aqui egípcio que facilitam muito a nossa vida, tá bom? No triângulo egípcio nós temos aqui, ó, a hipotenusa, que todo mundo sabe que é o maior lado do triângulo retângulo. E olha que interessante, o lado, o cateto que está de frente para o ângulo de 30 graus, ele é sempre a metade da hipotenusa. E o outro cateto que está de frente para o ângulo de 60 graus, ele é sempre a metade da hipotenusa vezes a raiz de 3, pessoal. São relações importantes aí que você pode copiar. Se você não conhecia esse triângulo, copia aí, tá bom? Para você conseguir resolver outras questões futuras. E o nosso triângulo da questão é exatamente um triângulo egípcio, ou seja, um triângulo que tem essas características. Tá vendo? A nossa hipotenusa, lá no triângulo, é 3,8. E o lado que nós queremos saber, veja bem, é o lado que está de frente para o ângulo de 30 graus. De acordo com o nosso triângulo egípcio aqui, ó, o lado que está de frente para o ângulo de 30 graus, ou seja, o cateto oposto a 30 graus, é sempre a metade da hipotenusa. Como a nossa hipotenusa é o 3,8, pessoal, esse x aí vai ser 3,8 dividido por 2. Ao dividir 3,8 por 2, você obtém 1,9 metros, ou 1,90, tá bom? 1,9 é a mesma coisa que 1,90. Olha que interessante, tá vendo como é fácil, é rápido você conseguir resolver aí as questões dos fuzileiros navais. A prova dos fuzileiros navais é uma prova bem tranquila. Se você está se preparando aí para uma prova de nível mais alto, você consegue mandar muito bem na prova dos fuzileiros navais. Questão de número 35, vamos lá. Para envelopar os dois lados de uma porta de vidro retangular de 2,10 metros de altura, foram usados 3,78 metros quadrados de um adesivo próprio para envelopamento. Determine a largura dessa porta. Então, nós temos a nossa porta retangular. A porta retangular é uma porta que tem formato de retângulo, tá bom, pessoal? A altura da porta foi dada 2,10 metros, mas a largura da porta, que é a base, nós não sabemos. Então, vou chamar essa largura de x, tá bom? Para calcular a área de um retângulo, basta multiplicarmos comprimento vezes largura, ou base vezes altura. Então, o produto desse x aqui por esse 2,10 vai nos dar a área de um lado da porta. Então, eu tenho 2,10 vezes x, isso aqui é a área de um lado da porta, mas a porta tem dois lados. E o problema mencionou que o envelopamento foi feito nos dois lados da porta. Então, a gente pega isso aqui e ainda multiplica por 2. Tá legal? Então, essa expressão 2 vezes 2,10 vezes x, isso vai nos dar a área total dos dois lados da porta de vidro. E o problema ainda falou para a gente que foram utilizados aqui 3,78 metros quadrados. Então, isso aqui tem que dar, pessoal, tem que ser igual a 3,78 metros quadrados. Bom, ao efetuar essa multiplicação aqui, 2 vezes 2,10, nós vamos ter 4,20 vezes x igual a 3,78. Esse 4,20 que está de um lado multiplicando, pode aparecer do outro lado fazendo o quê? Dividindo. Aqui, 4,20. Dividir 3,78 por 4,20, pessoal, é a mesma coisa que dividir 378 para 420. Por quê, professor Luiz Antônio?
porque o numerador da nossa fração tem duas casas decimais e o denominador também tem duas casas decimais. Então, nós podemos retirar as vírgulas, tá vendo? E efetuar essa divisão que você está vendo na sua tela. E essa divisão, pessoal, não tem jeito no dia da prova, quem fez a prova, né? Deveria dividir, tinha que ter efetuado essa divisão, tá legal? E você que está vendo a resolução dessa prova, você tem que treinar esse tipo de divisão aqui, não tem jeito, tá legal? Isso aqui vai dar 0,9 metros. Mas ele quer a largura da porta em centímetros, e 0,9 metros são iguais a 90 centímetros. Você também tem que conhecer o sistema métrico decimal, tá legal? Tem vídeo aula aqui no nosso canal de sistema métrico decimal, onde você aprende a transformar de metro para centímetros. Gabarito da questão dos fuzileiros é a letra C, 90 centímetros. E vamos para a questão de número 36. Um círculo tem área igual a 16 π centímetros quadrados. Se aumentarmos seu raio em 50%, consequentemente, sua área irá aumentar em quantos por cento? Bom, pessoal, para calcular a área de um círculo é calculada dessa forma aqui, ó. Π vezes o raio ao quadrado, beleza? Então, um círculo que tem raio R, a área dele é isso aqui, π vezes R ao quadrado. Eu vou chamar essa área aqui de área 1, beleza? A área 2, ela vai ser calculada, vamos chamar aqui de área 2, ela vai ser calculada aumentando a medida desse raio que você está vendo aqui em 50%. Bom, mas aumentando a medida de um raio em 50%, pessoal, ele vai aumentar, ele vai para 1,5 R. Concorda comigo, Luiz? Antônio, eu não entendi. Como assim? Bom, você tem um valor R. Você quer aumentar em 50%. Aumentando um valor em 50%, você vai obter um valor e meio. Porque vai ser o raio original mais 50% de R. Então, nós vamos obter 1,5 R. E agora, com esse novo raio aqui, vou até escrever aqui para você, ó, novo raio, nós vamos calcular a nova área. A área é π vezes 1,5 R elevado ao quadrado. Não é assim que a gente calcula a área de um círculo? Não tem que pegar o raio e elevar ao quadrado? Sendo que o nosso novo raio agora é 1,5 R. Bom, efetuando isso aqui, nós vamos obter o seguinte resultado. Ó, π vezes 1,5 elevado ao quadrado, pessoal, tem que elevar os dois fatores ao quadrado, 1,5 e o R também. 1,5 ao quadrado dá 2,25. E o R ao quadrado dá R ao quadrado mesmo, beleza? Então, esse 2,25 vem para frente aqui, multiplicando. Ele passa a ser o coeficiente, tá vendo? Da expressão πr ao quadrado. E olha que interessante, esse πr ao quadrado que você está vendo aqui é exatamente a área 1, a área que era a área original. Portanto, pessoal, a área 2, a nova área do círculo, é 2,25 vezes a área 1, beleza? Bom, se ele é 2,25 vezes a área 1, significa que o aumento foi de 1,25, o que equivale a dizer que, aumentando o raio de um círculo em 50%, a sua área aumenta em 125%, pessoal. Gabarito da questão é a letra D. Nem utilizamos a informação que estava no texto aqui, ó, que dizia que o círculo tem área igual a 16 π centímetros quadrados. Nem foi necessário utilizar essa informação, tá legal? Só com as informações de percentual, tá bom? Aumento percentual do raio, a gente consegue calcular o aumento percentual da área.
na terceira parte da resolução da prova dos fuzileiros navais, nós vamos continuar a partir da questão de número 37. Que bom que você ficou até aqui. Deixa nos comentários aí, ó, se você ficou até o final desse vídeo, eu quero saber se você é guerreiro de verdade. Deixa nos comentários aí, ó, fiquei até o final. Um grande abraço e até a terceira parte.